Vamos continuar o nosso estudo sobre a sombra de Cristo. Voltemos ao grande médico, Lucas. O demônio diz ao Rabi: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Lembram do que eu falei? Do aspecto onipotente e infantil do demônio? Só faltou acrescentar aqui: eu duvido você ser capaz de fazer isso. Ele convida Jesus a regredir a um padrão inaceitável. Jesus está ali para se tornar cada vez mais maduro. E ele entende que essa maturidade depende do confronto dele justamente com esses resíduos arcaicos do inconsciente dele, de natureza totalmente infantil, onipotente e alucinado. Ele tem que se livrar da psicose. Ele tem que se livrar da onipotência infantil insana, que é normal no mundo da criança, em especial na posição esquizoparanoide, descrita por Melanie Klein, mas que se sucede uma depressão, uma posição depressiva, que leva o bebê a amadurecer e perceber que a onipotência dele é só um delírio de grandeza. Ele tem que renunciar para se encarnar na realidade, com os dois pés no chão. Mamãe não é uma criação minha. Mamãe existe por ela própria. E o seio bom, que eu adoro, é o mesmo seio mau que eu odeio. E eu vou ter que misturar essas duas substâncias para ter uma relação de equilíbrio nas minhas relações de objeto, entendendo que o mundo é feito dessas contradições e desenvolvendo a maturidade necessária para aprender com a experiência. Isso é Klein e Bion misturados. E antes deles, Jung. E antes dele, de Jung, nosso avatar, Sigmund Freud, grande profeta, grande escriba, grande rabino, Sigmund Freud, um grande rabino. Ele é o Talmud, aquelas obras completas dele, né? É o Talmud, né? A Torá, livros de sabedoria. O Rabi, cheio de fome, consegue não ceder à tentação onipotente de regredir à infância e resolver o problema dele de forma mágica. Como é que isso aparece na nossa vida? Quando a gente tapa o sol com a peneira, né? Você sabe que aquilo não dá certo, né? Você sabe. E mesmo assim, de forma mágica, você cria pensamentos mágicos e onipotentes que fazem com que você acredite que no final você vai conseguir, né? E aí se arrebenta, né? Se arrebenta, né? Mas se arrebenta por quê? Porque a realidade chegou. A realidade arrebenta mesmo com as nossas ilusões. É isso que ela faz. Tá deprimido? A realidade chegou. Tá puto? A realidade chegou. Tá com ódio? A realidade chegou. Tá em pânico? A realidade chegou. Todos esses expedientes encerram uma invasão da realidade no refúgio psíquico delirante, onipotente e infantil. Então, a gente vê isso toda hora, na vida dos outros e na nossa também. É com isso que a gente lida, ok? Isso não acontece, isso não dá em microfone, em iPad, em árvore, isso dá na gente, né? São doenças da Terra, né? São experiências da Terra, na verdade, né? Que a gente pode afundar, mas a gente pode também sair disso tudo mais maduro, né? É o livre-arbítrio mesmo, existe um livre-arbítrio mesmo. O livre-arbítrio é esse, o que você vai arbitrar, né? Arbitrar, você é o árbitro da sua vida. O que você vai fazer? Você vai se ferrar todo
ou você vai dar a volta por cima. É simples assim, não tem outra possibilidade. Ou você é feliz ou você é infeliz. Ser feliz significa não incluir alguma dose de infelicidade na mandala da felicidade? Não, significa saber lidar com a própria infelicidade, não? Considerando-se de novo que todos nós temos um calcanhar de Aquiles, que ninguém pode atirar pedra e dizer assim, bom, eu não tenho sombra. Considerando-se isso, nós temos que entender que na mandala da vida, né, nós temos que saber lidar com os nossos demônios. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre a descrição dos 7 pecados capitais, né, que Evagrio Pontico, um padre do deserto, descreve de uma maneira fantástica, né? E aí o Rabi dá uma resposta madura para as sugestões infantis onipotentes do demônio dele, né? Do demônio dele. Não se esqueçam disso, por mais herético que seja, né? O Rabi diz, não só de pão vive o homem. Bom, se não só de pão vive o homem, qual é o outro alimento do qual vive o ser humano? Né? Ele vive de pão, porque não só de pão, mas de pão também, né? A gente tem que comer para poder viver biologicamente. Mas viver biologicamente não significa viver espiritualmente. O alimento do espírito não é o pão saboroso que a gente degusta no café da manhã. Não é o almoço saboroso que a gente degusta na hora do almoço com os amigos e as amigas. Não é o jantar saboroso que nós apreciamos o paladar, né, e nos sentimos fartos e satisfeitos com aquilo que comemos, né? Não é só disso que nós vivemos. Tem um pão espiritual, que é o pão da maturidade, que é o pão da compreensão, que é o pão do insight que me fez perceber que existe algo em mim que precisa se conectar a essa espiritualidade que me alimenta através de um extraordinário inconsciente coletivo, através dos conteúdos desse inconsciente coletivo que formam o pão vivo, que são os arquétipos. Os arquétipos são pão vivo de espiritualidade. É disso que nós nos alimentamos. Nós nos alimentamos dessa palavra luminosa de Deus, que traz consigo a responsabilidade madura de termos que nos encontrar com aquele outro lado que existe dentro de nós, que é a sombra, de modo que esse encontro signifique um momento emblemático da minha transformação. A minha transformação em quê? Um ser espiritual também. Um ser que precisa de silêncio, de deserto, de reclusão, para compreender as mensagens que recebe todos os dias, através das sincronicidades do mundo lá fora, da vida cotidiana, dos sonhos, dos devaneios. Então, esse outro alimento ao qual Jesus faz referência é o pão espiritual. É aquele que não se deixa seduzir pelas ofertas mágicas sugeridas pelas estruturas narcísicas que querem transformar a vida em mágica. A gente vê muito isso nas igrejas neopentecostais, né? Se você fizer isso, Deus faz aquilo para você. Se você me der seu dinheiro, Deus vai dar para você mais dinheiro. Uma coisa mágica, infantil, tola, boba, né? Que empobrece a espiritualidade ao invés de enriquecer a espiritualidade, né? É uma fórmula infantil, de relacionamento infantil, né, com Deus, né? Eu quero uma coisa e se eu for bonzinho para Papai do Céu, né, que nesse caso é o pastor, Deus vai me dar, porque eu fui bonzinho. E se eu não der, maldição cairá sobre você, né? Se você não der para mim, né?
a maldição. Então, isso é de uma pobreza espiritual, né? Isso é o demônio. Isso é o demônio, né? Mas não é o demônio, não é nem mesmo o demônio das propaladas, né? Nem mesmo o demônio propalado pelas igrejas neopentecostais, não é esse não, é outro demônio, é o demônio de um mundo infantil, de um mundo que nunca faz o indivíduo amadurecer. A pessoa não amadurece, né? Fica presa a uma posição inicial de desenvolvimento porque não foi capaz de enfrentar a sua própria sombra, né? Aí fica idealizando objetos, né? Pensemos, por exemplo, em alguns transtornos, né? Transtorno da personalidade borderline, por exemplo, né? Você vê todo tempo o objeto é idealizado como perfeito, né? Aí o objeto não é perfeito, obviamente não é. A realidade de novo penetra no refúgio delirante, né? Onipotente, e acontece o desastre, né? O resultado sempre é desastroso. Nesses transtornos o resultado final sempre é desastroso. Tem que ser desastroso, né? Porque constitui uma ilusão, é uma arquitetura ilusória no qual o indivíduo vive, bate o vento e derruba. Porque não é uma arquitetura da maturidade ligado essencialmente à realidade, né? Quando a gente está ligado à realidade, a arquitetura que a gente constrói é uma arquitetura sólida, né? E a realidade me diz, ainda privilegiando a questão do relacionamento amoroso, né? Eu quero aquela pessoa e aquela pessoa não me quer, então eu vou embora. Ou eu sou querido por aquela pessoa, mas eu não quero aquela pessoa e vou dizer isso para a pessoa e vou me afastar. É isso. Mas a gente fica perdido em acusações mútuas, né? Projetando um sobre o outro a sombra. A gente não consegue resolver isso, né? Direito, né? Por outro lado, eu não estou dizendo que a gente deva ir embora todas as vezes que a gente tem essa impressão. Às vezes a gente, e geralmente é assim, a gente está preso dentro de uma situação como essa. E se está preso dentro de uma situação como essa, está porque precisa compreender alguma coisa. E não vai conseguir sair dali sem antes compreender. E se sair, vai repetir. E se sair, vai repetir. Putz, perdi a conta. O número de repetições que eu presencio é sempre a mesma história. A locação onde a filmagem é feita é diferente, mas a história é a mesma. Só muda a locação, a tomada, né? Mas a história é a mesma. Então, nós não vivemos só de pão, nós vivemos também da palavra, do logos, da maturidade. Nós precisamos identificar as estruturas narcísicas malignas que são oniscientes, né? Eu sugiro os estudos de Herbert Rosenfeld sobre as psicoses narcísicas, né? Que é o que está aqui na iminência de acontecer e que o Rabi não deixa acontecer. Ele não escolhe a onipotência, ele não escolhe a psicose, ele não escolhe a inflação do ego, ele não escolhe o delírio. Ele escolhe continuar com fome. Ele escolhe permanecer no sofrimento dele sem adulterar a natureza do sofrimento dele. Esse é meu sofrimento, eu o aceito. Eu o aceito. Esse processo de autocura pela aceitação incondicional daquilo que está presente, sem nenhum expediente de sedução oferecido pelas estruturas narcísicas que se mostram para mim como meu aliado, como alguma coisa que pode me tirar a dor. Demônio, demônio, demônio. Mentira. Nós temos isso dentro de nós. Rosenfeld, repito, estudou isso profundamente. Como essas estruturas são oniscientes, sabe onde é meu calcanhar de Aquiles. E todas as vezes que o indivíduo tenta sair de dentro de um mundo delirante, essas estruturas primeiro tentam seduzir,
Diz, é perigoso, é melhor não ir, olha, você aqui sozinho, não é melhor mesmo ficar, quem sabe, ó. Enche a pessoa de pavor, né? E se a pessoa não desiste e começa a querer ir para frente, aí essa estrutura mostra toda a malignidade dela, toda a maldade dela, e intimida e cria situações de sincronicidade externa. O pneu do carro fura, o carro quebra, a pessoa tem um prejuízo qualquer, né? Então, explosões dessa estrutura narcísica no mundo objetivo, né? Com a intenção de intimidar o ego a não avançar na direção da libertação. A psique humana funciona assim. Então, essa é a primeira tentação de Cristo. Transforma pedra em pão. Eu estou com fome. Essa oferta é tentadora. Eu posso me socorrer de expedientes mágicos, onipotentes e infantis para transformar de forma alucinada pedra em pão e me sentir saciado alucinadamente. O bebê não alucina o bico do seio? E bota o dedo na boca alucinando seu seio materno para mitigar a angústia? Essa é a oferta que está sendo feita ali. Mas o Rabi percebe a armadilha do inconsciente e diz assim: não, obrigado. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é só de pão que o ser humano vive. Ele vive dessas provações também, da coragem de enfrentá-las. Esse é o Rabi que nós amamos.